Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando a posição que estamos, abra a palavra do eterno nosso Deus. Vamos ler apenas para servir de base para a nossa fala desta noite. Livro do Êxodo, capítulo 25, e vamos de novo para o versículo de número 8 e 9. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus de poder uma vez mais ocupar essa tribuna pelos méritos do nome de Jesus. É um prazer estar no meio deste arraial de pentecostais que estão aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero cumprimentar o anjo desta igreja, pastor Vicente Mariano, e na pessoa dele externar minha saudação a todos os obreiras desta casa. Glória a Deus, um homem de uma grande envergadura ministerial. Eu creio que esta igreja se sente lisonjeada por ter homem de tamanho quilate ministerial. Deus continue abençoando a sua vida. Também quero cumprimentar o pastor Almir Pereira, que é diretor do IBADEP, a quem respeitamos por demais. Por misericórdia divina, faço parte do elenco de professores da Escola Corbã, lá no Rio Grande do Sul, e o IBADEP, ainda que seja nosso concorrente, mas não existe disputa nem concorrência no reino de Deus. O IBADEP é bem-vindo ao solo gaúcho, porque todos nós precisamos de palavra de Deus. Deus abençoe este lindo instituto bíblico. Amados, ontem eu esqueci, até porque não é prioridade mesmo da minha parte, oferecer meus materiais. Eu canso de esquecer que levo às igrejas. Eu tenho ali na saída, eu creio que, não sei se à esquerda ou lá na saída do templo, deve haver uma mesa com este livro, Projeto Pregador. É um livro de minha autoria que fala sobre exegese bíblica, postura do obreiro no altar, interpretação de texto e como criar esboços de mensagem. Ética ministerial, apenas R$25. Caso você queira, você pode adquirir lá com os irmãos na saída do templo. Outro sim, temos ainda cursos online. São vários cursos, não vou perder tempo aqui anunciando, mas se você tiver interesse, você me encontra nas redes sociais, Instagram, pr.diogoros, ROOS. Tem até alguns parentes meus aqui em Toledo, eu só não perguntei se são ricos ou se são pobres. São ricos, então é meu parente. Glória a Deus. Deus abençoe. Amados, vamos para o texto. Interessados em cursos online para assistir no conforto de sua casa, me procure nas redes sociais, Facebook e Instagram. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Amém? Só isso é o suficiente. Assentai-vos, por favor, dando glória a Deus. Aleluia. Meus amados, ontem não concluímos o altar do holocausto, onde estávamos ministrando sobre ele. Vocês perceberam que são os estudantes da Bíblia, perceberam que eu não estou passando com velocidade pelos textos e também pelos móveis do tabernáculo, porque eu prefiro me deter aos detalhes para que sejamos edificados.
Amados, é preciso levar em conta que o altar, eu falei ontem que ele era de madeira de chitim / acácia, é uma tradução do chitim. Agora vejam bem, esse altar, ele era revestido de bronze, e todos os demais móveis do santuário, os que estavam debaixo das cortinas, debaixo da tenda, eles eram revestidos de ouro. Porém o altar que está no pátio, está no lado externo, ele era revestido de bronze. A pergunta que não quer calar: por que Deus escolheu o bronze? Algumas respostas são tentativas de entender a mente divina. Primeiro, que o bronze, ele melhora, ele aceita o polimento que quase nos engana, parecendo ser ouro, mas não é, é bronze. Tanto isto é bíblico, que quando a Bíblia diz que o rei chamado Sisaque, ele roubou os 300 escudos de ouro de Salomão, a Bíblia diz que Roboão, isso foi na época de Roboão, filho de Salomão, Roboão pôs no lugar escudos de bronze, poliu e quase ficou parecido esteticamente com o ouro. Então o bronze, ele é um material que, se você polir, se você investir nele, ele melhora o seu aspecto. Deus colocou o bronze no altar, mandando-nos uma mensagem: que todo aquele que se aproxima do altar de Deus, obrigatoriamente vai melhorar em todas as áreas da sua vida. Eu nunca vi alguém se aproximar de Deus e piorar de vida. Quem se aproxima melhora, porque isso faz parte do altar. Outro sim, amados, o bronze, ele aceita alta temperatura. Aquele altar era fogo de contínuo, varava a noite e também o dia, havia fogo continuamente sobre aquele altar. Então o bronze, ele suporta a pressão do fogo. O bronze, ele não se corrompe, a sua estrutura física, a sua estrutura química não altera, ele não dilata como o ferro que eu falei ontem. O bronze, ele permanece incorruptível, inalterado. Ele está dizendo: pode meter pressão, pode ter fogo, eu não me corrompo, eu não altero, e eu estou aqui suportando a pressão que há no altar. Amados, nós precisamos ser crentes que aguentemos a pressão. A vida te pressionará, os problemas te abaterão. Todavia, nós precisamos manter a mesma estrutura de adoradores. A Bíblia diz que Daniel estava na Babilônia, mas o texto diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. Ele era um crente bronze. Ele está dizendo: a Babilônia, eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não entra no meu coração. Aquele que está no altar de Deus, ele não muda, ele não corrompe a sua santidade, ele não corrompe a sua intimidade com Deus. Ele aguenta a pressão da vida, porque o altar, ele te deixa forte, ele te deixa resistente. Queridos, a palavra altar no hebraico bíblico chama-se misbeach. Essa palavra misbeach é um acróstico. E o que é um acróstico? É quando letras iniciais de 4 outras palavras, eu falo de letras iniciais,
Se você pegar o nome Vicente, a letra inicial é o V. Se tu pegar Diogo, é o D. Então, quando você pega as letras iniciais de 4 outros nomes e saca essas 4 letras iniciais e junta essas letras que você as uniu agora, vai sair a palavra Misbeach, cuja tradução é altar. Pensando nisso, altar não é um nome original, mas ele é um nome que foi pensado, estruturado por um Deus que é matemático, que é lógico, que é detalhista e que é perfeccionista. Então Deus pegou 4 palavras, sacou as 4 letras iniciais para criar uma outra palavra chamada Misbeach, que significa altar. Mas quais são as 4 palavras que foram sacadas as letras para formar a palavra Misbeach, que é altar? A primeira letra, você vai ver o som do mi, Misbeach. Esse som de M vem da palavra Mehilá. E Mehilá significa perdão no hebraico bíblico. O que Deus está dizendo é: todo aquele que se achegar no altar, ele vai receber o perdão da minha parte. Não interessa o pecado que você cometeu, não interessa como foi o seu passado, chegou no altar, se humilhou no altar, você volta para casa com o perdão divino sobre a tua vida. O nome é Misbeach. Esse som de Z, esse Z vem da palavra Zerut. E Zerut significa mérito. Mérito. Porque o mérito que perdoava o pecador não era a atitude tão somente do pecador, mas era o mérito do sangue do animal que ele tinha que levar. Tem uma pergunta que aos meus colegas, alguns colegas pastores fazem, e eu geralmente não faço na igreja. Já ouvi alguém perguntar para a igreja: quem está feliz? E aí a pessoa levanta a mão. Mas nem sempre ela está feliz. Nem sempre ela entrou no culto com humor lá em cima. Muitas vezes entramos aqui surrados, aflitos, angustiados, atacados, pressionados. E queridos, quando um pecador, quando um adorador, seja quem for, ele entrava, passava pela porta do pátio do tabernáculo, acessava próximo ao altar, o sacerdote recebia ele. Ele confessava o pecado para o sacerdote e entregava o cordeiro na mão do sacerdote. E ele pensava: bom, está feita a minha parte, é para entregar o cordeiro para o animal, agora eu vou embora. O sacerdote dizia: não, parei um pouquinho, volta. O pecador, ele tinha que ficar olhando nos olhos do cordeiro. O sacerdote pegava o cutelo e sacrificava o animal na frente do pecador. O pecador olhava dentro do olho do cordeiro, e aquele olhar do cordeiro inocente era um olhar penetrante. Aquele olhar dele dizia: eu, inocente, eu estou morrendo por causa da tua falta de vergonha, eu estou morrendo por causa do teu pecado. Calma aí. Quando o cordeiro morria, o pecador assistia a ele ali sendo queimado. Agora o sacerdote entendia a didática do altar, e ele dizia para o pecador: pode ir embora agora. Como que ele ia para casa? Ele ia sorrindo, dando pulo? Não. Ele ia com a garganta embaçada, ele ia engasgado para casa, com lágrima nos olhos, porque Deus queria isso, mostrar para ele a didática do altar. Ele saía da porta do tabernáculo dizendo: eu preciso criar vergonha na minha cara, eu preciso parar de matar inocente, porque o pecado gera morte. Deus não aceita o sacrifício humano, então Deus recebia um cordeiro no lugar do pecador, e ele ia para casa
choramingando, ele ia lamentando o seu erro e o seu pecado. Então, quando ele tinha a salvação, quando ele tinha o perdão, ele tinha que entender que o mérito não era dele, mas o mérito era unicamente do sangue, do sangue, do sangue. Eu não estou pregando aqui por causa de outra coisa, senão por causa do sangue do Senhor Jesus. Você está ocupando essa cadeira, mas o mérito é dele, é para ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Às vezes o melhor culto é aquele que tu vai para casa pensando na tua vida espiritual, e você vem dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso criar vergonha na minha cara e ser crente de verdade. A terceira letra da palavra misbear, perceba a expressão B. Essa expressão B, misbear, vem da palavra brahá, e brahá no hebraico bíblico significa bênção. O que Deus está dizendo é o seguinte: aquele que se chegou no meu altar, ele vai voltar para casa abençoado. É aqui aonde ele ordena a bênção. O favor de Deus não é encontrado em outro lugar senão no altar. É impossível numa noite de terça-feira você se achegar no altar de Deus e voltar para casa do mesmo jeito. Não vai. Para desespero dos infernos, hoje à noite a bênção de Deus está sobre a tua vida. Misbear, esse misbear vem da palavra Raim, e Raim significa vida. Por que vida? Porque o pecado, o salário do pecado é a... Então o pecador morreu, ele que tinha que pagar. Mas Deus não aceita sacrifício humano. Um cordeiro era substituído em lugar do pecador. Já expliquei, você já sabia. Então ele merecia morrer por causa do pecado, porque a ira divina está sobre o pecado. Mas quando ele oferece o cordeiro, quando o cordeiro morre em seu lugar, ele pode voltar para casa agora com vida, e vida abundante. Glória a Deus. Quantas partes eram o tabernáculo? 3. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. A tradição rabínica chamava isso de o caminho, o pátio. A verdade, o lugar santo, e o santo dos santos era a vida. Agora vem Jesus e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho que te leva de volta ao santo dos santos é pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado e a morte que estava sobre a tua vida cai por terra hoje por causa dos méritos do sangue de Jesus. Aleluia. Amados, dentro desse altar havia um crivo, uma grelha, aonde a lenha ficava em cima e o animal em cima da lenha, onde ele era queimado. Abaixo desta grelha havia um pote de cinza, chamado na Bíblia de cinzeiro. Agora pensa comigo, eu quero falar de alguns detalhes importantes aqui. O sacerdote, ele podia pegar o garfo e espetar do animal o peito do animal e a coxa direita do animal, que era uma espécie de pagamento que Deus dava para o sacerdote, porque Deus, ele não deixa ninguém trabalhar para ele de graça.
Por mais que tu acha que faça de graça, Ele entende a tua forma voluntária de trabalhar para Ele, mas Ele acaba pagando sempre a tua parte. A coxa direita e o peito do animal era sacado, espetado pelo sacerdote, era a parte que servia para o sacerdote. A Bíblia diz, meus amados, que nós somos sacerdotes de uma nova aliança. O altar você dá, você põe animal, você se chega ao altar, mas do altar você também tira coisas. A boa notícia é que Deus está tirando coisas do altar dele e entregando para a tua vida esta noite. Agora o sacerdote não podia meter o garfo para espetar a carne sem que antes queimasse a gordura. Lá no Rio Grande do Sul a gente discute se de fato Deus é gaúcho ou não. É claro que não. Mas que Deus gosta de carne assada, gosta, e é bíblico. Porque a Bíblia diz que a gordura do animal tinha que esperar ser queimada. No hebraico bíblico, a palavra gordura, graxa, unção, azeite, é tudo meio que parecido. Deus estava dizendo: tira a carne, a parte que é tua, mas não meta o garfo na gordura. Qual que foi o erro de Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli? Eles não esperavam a gordura derreter da carne. Eles espetavam ela, cravavam ela crua, tiravam para fazer o churrasco deles. Mas eles descumpriam o mandamento de deixar a gordura derreter, porque a gordura da carne é a glória da carne, é a coroa da carne, é a unção da carne. E Deus está dizendo: vocês podem ficar com o peito e com a coxa, mas a gordura, a glória, o peso dessa oferta é minha. A minha. Sabe por que Deus fulminou Ofni e Finéias? Porque Ofni e Finéias metiam o garfo e diziam: Deus não vai ficar com nada, a carne é nossa, a gordura é nossa, a glória é nossa, Deus não recebe nada. Amados, Deus até permite que uma jumenta que nem eu seja usado aqui nesse altar. Me refiro da passagem bíblica de Balaão, que até uma jumenta Deus usou para falar com ele. Deus até permita que eu e você sejamos usados, mas tem uma coisa que Deus não permita: é que eu roube a glória que é dele. Ei, eu até recebo palavras de carinho dos irmãos que diziam às vezes: pastor, que bênção, a palavra estava uma bênção, Deus lhe usou hoje. Eu digo: amém, irmão, obrigado, eu reconheço, recebo a tua palavra de elogio, mas a glória é dele, a honra é dele. Agora segura aí. Havia uma grelha, e essa grelha, ela filtrava o que descia para o pote de cinza. Só que eu vou explicar aqui para você que a palavra cinza, eu não concordo muito com a tradução. O hebraico é dashen, e dashen quer dizer gordura, banha, quer dizer graxa, misturada com cinza, claro, porque era couro queimando, era osso queimando, era carne queimando e lenha queimando. Mas o animal, ele derretia no fogo, claro, e isso escorria pela grelha e ficava armazenada no pote de cinza, que não é só cinza, ele tem graxa ali dentro. Acontece, amados, que esse cinzeiro, que não confunda com cinza, ele tinha gordura, tinha a graxa e tinha a cinza também. Isso ficava dias e dias e dias, ele ficava semanas ali até quase transbordar.
quando estava próximo de transbordar, de tanta graxa naquele pote chamado cinzeiro, então o sacerdote sacava ele e eliminava toda essa gordura fora do arraial, para que ele fosse enchido de novo. Na verdade, aquele pote de cinza revelava o culto da semana passada, o culto de 15 dias atrás. Toda a gordura daqueles holocaustos era armazenada ali. Eu sempre digo, porque Deus pediu um cinzeiro debaixo da grelha, é porque Deus, Ele está olhando para a tua história e para o teu perfil de adorador. Porque tem gente que vem num culto e quer que Deus responda a ele imediatamente, mas Deus está olhando para o teu passado. Deus está olhando desde o dia que você aceitou a Jesus. A gordura está pingando no cinzeiro de Deus. Às vezes tem obreiro lá no Rio Grande do Sul, quando há 3 anos atrás assumiu um campo, ainda que pequeno, ainda que modesto, não faltou um para dizer: mas esse guri, como eles dizem lá, esse menino já está assumindo o campo. Tem gente aí na fila que podia estar assumindo, mas eles não sabem a história minha com o cinzeiro de Deus. Eles não sabem a história de jejum, de oração, de vigília, de chamada divina. Ei, ninguém cai de paraquedas na obra de Deus. Você pode achar que caiu de paraquedas, mas Deus está olhando para o cinzeiro do ministério. Rais te calabraçou, labraço biacander vianárbia. Lembrei agora de Ezequias. Deus levantou Isaías o profeta e disse: vai à casa de Ezequias, diga para ele: põe ordem à casa, porque morrerás e não viverás. Isaías chegou lá e entregou o recado, mas Ezequias virou o rosto para a parede e ele fez uma oração que não deu 30 segundos. Ele disse: lembra, 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 lembra que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Olhe para cá, não está escrito na Bíblia, eu preciso ser sincero, mas parece que eu vejo o ancião de dias, que está sentado no trono, olhar para o Filho do Homem à direita dele, e os dois olhar para dentro do cinzeiro e ver: tem testemunho, tem gordura, tem adoração, tem vida no altar. Deus bradou e disse: Isaías, volta lá e diz que ele vai viver, que eu vou curar ele, que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Parece que vejo Isaías dizendo: não estou entendendo mais nada. Há 1 minuto atrás o Senhor disse que o homem ia morrer. Parece que vejo Deus dizendo: fica quieto, Isaías, tu não tem que entender o relacionamento do homem com o cinzeiro. Você não precisa entender a gordura que há no cinzeiro do ministério de alguém. Cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela: respeita o meu cinzeiro, respeita o meu cinzeiro. Tem alguma gordura lá? Eita! Você não caiu de paraquedas nesse distrito, você não caiu de paraquedas nesse setor. É que tem gordura, tem gordura. Havia ainda um braseiro. O braseiro era um recipiente em que o sacerdote pegava uma tenaz, que é uma espécie de pinça, onde ele pinçava as brasas do altar, incandescentes, afogueadas, colocava nesse braseiro
por isso o nome. E ele entrava com esse braseiro no lugar santo. Ele via a menorá à sua esquerda, ele via a mesa com os pães da proposição à sua direita, e em frente, na frente do véu, para cá do véu, porque do outro lado do véu é o Santo dos Santos e só tem a arca. Aqui está o cinzeiro, o altar do incenso. Então ele pegava o braseiro e ele pinçava as brasas e colocava sobre o pó aromático que já estava ali no altar do incenso. Aquela brasa tocava o pó, entrava em combustão e uma fumaça subia e enchia o lugar de uma fumaça. Sabe de uma coisa que eu quero aqui vos lembrar? A palavra hebraica para braseiro é martá, com as mesmas letras que se escreve Martá. É um encontro consonantal que eu expliquei ontem. Com as mesmas letras da palavra Martá se escreve Mertá, que quer dizer destruição. Isso não está na Bíblia por obra do acaso. O que significa é que o sacerdote que tinha o cargo de levar as brasas, ele era conhecido como aquele que destruía, porque ele está levando brasas destrutivas. Agora, o que significa isso? Eu orei a Deus e entendi pela parte do Espírito Santo que o crente, o obreiro pentecostal, se ele não for avivado, afogueado, ele não entendeu o movimento pentecostal, porque o pentecostal, ele está levando brasas que destruirão o poder e o domínio das trevas. Eu acredito que Satanás ama um crente frio, displicente, apático, moribundo, que não gosta de oração, que não gosta de palavra, que não gosta de culto. Eu creio que o inferno ama um crente desses, mas um crente afogueado, um crente cheio da presença de Deus, isto é uma ruína, é destruição das trevas. O apóstolo Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para a destruição das fortalezas. Quem crê que hoje à noite as fortalezas do inimigo cairão por terra, abre a boca e dê glória a Deus. Vamos falar um pouco agora sobre a cobertura do tabernáculo. Eu quero dar uma ênfase. Eu sei que depois do altar vem a pia. A pia era feita do espelho das mulheres. A pia onde o sacerdote lavava as mãos e lavava os pés, para então somente entrar no lugar santo. Aquela pia representa o batismo. Para você entrar no reino, você tem que passar pelas águas do batismo. Aquela pia contendo água, ela representa a palavra. Você só ingressa no reino se você ter um contato com a palavra. Aquela pia, ela era feita da oferta das mulheres. Deus disse a Moisés: as mulheres vão pegar os seus espelhos, que eram feitos de bronze polido, viravam uma espécie de espelho rudimentar para aquela época. As mulheres pegavam aqueles seus espelhos, e como isso devia ser difícil, porque a mulher, ela olhava todos os dias o seu cabelo, a sua autoestima, que está tudo certo, não tem nada errado, faz parte da autoestima da mulher, o seu asseio, o seu capricho corporal, ela se via todos os dias. E Deus disse a Moisés: eu quero que as mulheres entreguem como oferta os seus espelhos. Elas chegavam para Bezalel, entregavam dizendo: pode derreter. Deus estava dando uma didática. Ao entregar o espelho para fazer a pia, elas estavam dizendo que toda honra, toda glória, que Ele apareça e que eu desapareça. Irmãos, não me interprete mal, não fica uma mensagem aqui só para as mulheres. Nós homens talvez somos
tão mais vaidosos que as mulheres. Vaidade todos nós temos, a Bíblia diz que tudo é vaidade, mas Deus estava dando o recado. Deus estava dizendo: o que mais importa não é a sua autoestima, o que mais importa não é a sua formosura, o que mais importa não é a preocupação com a tua estética, mas o que mais importa é quando o sacerdote olhar para essa pia, ela vai refletir ao dia ensolarado do deserto que vai bater nela, e vai refulgir ali ao céu naquelas águas. Irmãos, Deus precisa tratar com o nosso ego, para que então a glória de Deus desça sobre a sua casa. Eu creio que vocês me entenderam bem e não levaram para outro lado. Amados, agora vem a cobertura do tabernáculo. Antes de entrar, e não vai dar tempo nesta EBO, quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre outros materiais. Agora, quando olhamos para a cobertura do tabernáculo, eu fico impressionado. Primeiro, o tabernáculo, a Bíblia vai dizer, olhando de dentro para fora, faz de conta que você está dentro do lugar santo. O sacerdote olhava para cima, ele via 10 camadas de tapeçaria feita por Oliabe, a quem falamos ontem. A Oliabe costurou 10 cortinas, tapeçaria. Aquela cortina era 10 camadas de cortina, diz o texto. E essas cortinas eram coloridas. Ela tinha cor azul, carmesim, púrpura e linho fino branco. Ela era colorida. Havia ainda o desenho de querubins por toda essa cobertura. Acima dessa 10 camadas, havia 11 camadas de pele de cabra. Depois das 11 camadas, havia uma camada de pele de cordeiro tingida de vermelho. E por último, a última camada de cortina era de pele de texuco, que depois eu explico bem o que era. Acontece que a pele de texuco, ela era acinzentada, ela não tinha beleza. Quem olhava de fora do tabernáculo, porque as pessoas de fora do arraial, elas não entravam lá, só os sacerdotes. E quem olhava de fora não via beleza alguma. Eles só viam uma camada de cortina externa, acinzentada. Mas quem estava dentro do tabernáculo, ele via as camadas coloridas e ficava impressionado com a beleza da parte interna do tabernáculo. Sabe o que é que eu compreendo? Existem 2 tipos de pessoas na terra: as que estão lá do lado de fora e as que estão aqui do lado de dentro. Quem está lá do lado de fora não entende como numa segunda, que foi ontem, numa terça-feira, o crente pega a sua melhor roupa, pega a sua esposa, seus filhos, pega o marido, pega a sua Bíblia, num dia, noites quentes, e ele pega a sua roupa, a sua melhor roupa, e vem para a casa do Senhor. O pessoal lá de fora, eles nos chamam de Bíblia, eles nos chamam de aleluia, eles nos chamam de fanáticos. Alguém nos chama, alguém zomba, alguém caçoa de nós. Eles não estão vendo o que eu e você estamos vendo. Eles estão vendo a parte cinzenta da casa, e nós que estamos aqui dentro, nós estamos vendo o colorido da casa. Nós que estamos aqui dentro não entendemos por que os de fora não vêm para cá. Os de fora não entendem por que nós estamos aqui dentro. Verdade tem que ser dita. Eu prefiro o lado de dentro da casa, porque do lado de dentro existe esperança, existe o colorido e a presença de Deus. Agora, por que azul? Por que púrpura? Por que carmesim e por que linho fino? São perguntas que o estudante minucioso da Escritura precisa fazer.
Por que que Deus escolheu, quero azul? Lá no Rio Grande nós saberíamos a resposta. Deixa quieto. Agora veja bem, por que azul? Porque lá em Números, capítulo 15, versículo 38, está escrito: disse Deus a Moisés que o sacerdote tivesse franjas na borda das suas vestes. Memorize a palavra franja. E entre as franjas está escrito na Bíblia um cordão azul. Está ali, ó, cordão azul. Agora, por que esse cordão azul? Por que esse cordão azul? As franjas, quando nós pegamos a palavra franja no hebraico bíblico, a palavra é tzitzi. Quando somamos as letras da palavra tzitzi, nós temos o número 600. Memorize isso. Havia 8 franjas que se destacavam nos 4 cantos da veste de um judeu daquela época. Hoje migrou para o talit, que é o xale de orações, mas na época eles usavam na veste. Quem vai a Israel sabe que lá você vê os ortodoxos usando até hoje isso. Agora vejam bem, eram 8 franjas que se destacavam. Por que 8? Porque são 8 órgãos no corpo que dão acesso possível para o pecado: os olhos, nariz, boca, ouvidos, mão, pés, genitais e coração. Então os 8 órgãos, provavelmente fracos, tendenciosos para o pecado, estão representados na orla da veste. E havia 5 nós. Por que 5 nós? Porque 5 eram os livros da Torá, do Pentateuco. Porque 5 era a medida, 5 côvados era a medida do altar, nós falamos ontem. Agora, quando você pega o número 600, mais 8, mais 5, nós temos o número 613. Mas o que significa 613 na Bíblia? 613 foi a soma de todas as vezes que Deus falava através da tampa da arca para Moisés, ou na tenda de Moisés. Deus deu 613 mandamentos para Moisés, 248 negações e 365 afirmações. Faça isso. 248 negações, não faça isso. Se somarmos 248 mais 365, nós temos o mesmo número de ossos, de nervos, de cartilagens do corpo humano. Deus estava dizendo: para cada osso, para cada nervo, para cada cartilagem do corpo humano, existe um mandamento da minha parte, existe uma palavra. Agora calma aí. Nenhum judeu entendeu ao longo da sua teologia, ao longo da sua história, por que é que Deus pediu. Eles diziam: bom, isso é a palavra. Eles sabiam disso. Essas franjas representam a palavra. O cordão azul, até hoje nós não sabemos, os judeus diziam, mas ele representa a palavra. Agora olhe para cá. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, ele está no último capítulo dele, o capítulo de número 4. Vai encerrar o Antigo Testamento, irmãos. E o Espírito Santo vem sobre Malaquias e ele começa a escrever: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo da sua canafe. Foi traduzida em algumas Bíblias por asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Deixa eu lhe explicar. O sol da justiça ali é o Messias, que traria cura, hebraico marpé, cura, debaixo das suas asas. Acontece, amados, olhe para cá, que a palavra que foi traduzida por asas, na verdade é canafe. E canafe, ela pode ser traduzida por beira, por canto, por
por veste e por borda. A opção infeliz, no meu ponto de vista, daquele tradutor, foi colocar asas ali. Porque o Messias não tem asas, mas ele tem beira, ele tem borda das vestes. Mas uma mulher que lia o hebraico bíblico, ela compreendeu esta profecia, que na verdade está dizendo que o Messias, ele traria cura na orla das suas vestes. O senhor já entendeu, né? Agora tem uma mulher que morava em Cesareia de Filipe, lá no extremo norte da Terra Santa. Ela ouviu falar que havia um rabino na Galileia que curava leprosos. Ela ouviu falar que ele ressuscitou Lázaro. Ela ouviu falar que ele curou muitas pessoas. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 10 que aquela mulher gastou tudo o que tinha na mão de vários médicos e por nenhum deles ela podia ser curada. A tradição chama o nome dela de Verônica, ainda que a Bíblia não diga, mas a tradição diz que ela era Verônica. Verônica, a irmã Verônica, saiu do extremo norte de Israel e ela veio direto para Cafarnaum. Quando Jesus desce no porto, porque ele havia atravessado o mar da Galileia, o portinho da época ali onde colocavam os barcos, aquela mulher pensou: se ele é o Messias, eu vou tocar no cordão azul da sua veste, e a promessa da palavra de Malaquias, que tem cura debaixo das vestes dele, vai se cumprir em mim. E se não se cumprir, ele é um malfeitor. Olhe para cá, eu já vi pregador pregar errado, que aquela mulher foi se arrastando porque ela não podia parar em pé. Afinal de contas, 12 anos perdendo sangue. Não, irmãos, ela não foi se arrastando por fraqueza. Aquela mulher, ela lia a Bíblia. Aquela mulher era de escola dominical. Aquela mulher era de estudo bíblico. Ela sabia que havia uma promessa de cura no cordão azul do Messias. Quando ela tocou, até Jesus se assustou. Se você ler o texto, você vai ver que Jesus disse assim: peraí, quem me tocou? Pedro disse: Senhor, uma multidão te aperta e tu ainda dizes quem te tocou? Parece que vejo Jesus dizendo: quem me tocou, lê Bíblia, Pedro. Quem me tocou, tocou na palavra. Quem me tocou, tocou na promessa. Eu sei que sempre tem um espertinho na internet para digitar nos comentários: quem garante que Jesus usava o cordão azul? Eu explico. Com 8 dias de vida, ele foi para o templo para a cerimônia do Brit Milá, a circuncisão do menino judeu. Ele cumpria a Torá e o costume da época. Com 40 dias ele é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, segundo o costume judaico da época. Com 12 para 13 anos ele volta a Jerusalém para a cerimônia do Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Quando o judeu é emancipado, ele precisa ler a Torá na frente dos seus professores. Se ele ler bem a Bíblia, ele é aprovado para fazer a leitura bíblica na sinagoga. Quando aquele menino Jesus, Yeshua da Galileia, ele pega o rolo de Bereshit, o rolo de Gênesis, ele começa: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz ve'haaretz haita tohu vavohu ve'rosh al penei hamai verua Elohim merahefet al penei. O sábio, e ele fez todo o Bereshit, ele fez Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Quando ele está em Deuteronômio, os anciões ficaram de pé e olharam para ele e disseram: quem é este? E de onde ele vem? Tanta sabedoria. Eles não sabiam que diante dele estava o Logos que havia se feito carne. A palavra encarnada estava diante dos sábios daquela época. Aos 30 anos
ele se apresenta para João Batista para ser batizado. Então para aí um pouquinho, Jesus cumpriu todas as leis e costumes da sua época. Ele usava o cordão azul. Pastor Diogo, o que isso significa? A cor azul no tabernáculo significa que aquele que está dentro da casa, ele tem uma promessa de cura sobre a vida dele. Não, para aí um pouquinho, olhe para cá. Eu falei tudo isso para chegar aqui e dizer uma frase: quem está debaixo desta cortina, ele tem uma promessa de cura. Tem uma promessa de cura. Eu não prometo cura para quem está lá na cancha de bocha, para quem está batendo uma bolinha essas horas, para quem está tomando um sorvete lá na praça. Mas tem promessa de cura para quem está dentro deste santuário. Por que carmesim? O carmesim era uma cor muito fina e difícil de encontrar. As roupas, os tecidos eram todos brancos. Ter roupa colorida lembrou de José, que teve uma túnica de várias cores. É porque custou caro. Porque você tinha que contratar alguém da indústria têxtil para ir atrás do carmesim. Agora, onde se encontrava o carmesim? Em um lugar. O carmesim, ele residia dentro, a matéria-prima, dentro do corpo de um molusco, chamado na Bíblia de tola cheni. Mas no latim científico ele é chamado de coccus ilicis. Esse bichinho, ele ficava nos madeiros, nos troncos das árvores. E como saber que ali tinha um molusco, um bichinho desses? É que esse bichinho chamado tola, quando ele está para pôr ovos, pastor Vicente, ele decide gerar vida e perder a dele. Porque quando ele está para pôr ovos, as suas entranhas se abrem e ele morre, mas ele gera vários outros moluscos. As suas entranhas se abrem e escorre no tronco da árvore aquela cor parecendo sangue escorrendo no madeiro. Para gerar vida, ele perde a dele. A indústria têxtil sabia que ali tem um molusco. Eles arrancavam a casca da árvore, pegavam o bichinho e pisavam nele, moíam nele. E quanto mais pisava, mais ele liberava a matéria-prima que vai dar a cor carmesim. Foi por isso que o profeta Isaías, o príncipe dos profetas, o que mais falou de Jesus no Antigo Testamento, ele disse no capítulo 41: ó bichinho de Jacó, vermezinho de Israel. Por que que ele disse isso, pastor Nixon? Por que que ele disse isso? Porque ele sabia que da mesma forma que o coccus ilicis, que o tola, ele ia morrer para gerar vida, assim o Messias, ele ia morrer para gerar uma igreja como esta. Está entendendo agora o que estava na mente de Isaías quando ele vai escrever o 53? O capítulo 53, ele diz: ele foi moído, ele foi pisado, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Valoriza essa cadeira que tu senta, porque ele morreu para que você vivesse. Você está debaixo de vida, você está debaixo de uma promessa de vida. Terceira cor, eu vou passar depressa. Terceira cor, o púrpura. Não vou explicar bem o púrpura, eu vou passar voando por ele. O púrpura representa a cor dos reis, dos imperadores. Calígula, imperador romano, chegou a escrever um edito que ninguém mais podia usar púrpura a não ser os imperadores. A
Agora Jesus, ele tinha que usar as 4 cores do tabernáculo. Mas como Jesus ia pegar púrpura? Se somente os altos escalões do governo de Roma, Augusto César, Tibério César, Pôncio Pilatos, somente eles podiam usar púrpura. Como que Jesus ia usar púrpura? Um dia pegaram Jesus, e o que estava na placa escrita o crime dele, que todo criminoso, ele usava aquela placa indicando o crime dele. Ladrão, não sei o que, mas no caso de Jesus estava escrito Melech HaYehudim, rei dos judeus. Quando os romanos viram isso, antes de pregar ele na cruz, começaram a caçoar dele. Ah, tu é rei então? Ah, tu é rei, bom saber que tu é rei. Peraí, só que para ser rei, tu precisa de uma coroa. Pegaram e teceram uma coroa de espinhos e cravaram na cabeça dele. Não, mas para ser rei tu precisa de um cetro. A Bíblia diz que pegaram um caniço e deram da mão dele. Está lá o dono do mundo, o senhor do mundo, sendo zombado. Mas um dos soldados disse: para aí um pouquinho. Para ele ser rei, ele não tem que usar púrpura? Tem. Eu imagino que alguém disse: eu conheço a camareira do Pilatos, sempre tem umas roupas velhas lá, eu vou catar um púrpura. A Bíblia diz que os soldados vestiram ele de púrpura. Os soldados não sabiam, mas eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Vendaram os olhos dele. Era uma roleta russa daquela época. Batiam nele e a brincadeira era assim: você vedava uma pessoa e batia nela. Se ela acertasse o nome de quem bateu, o nome daquele que foi acertado, o nome tem que ir para o lugar, botar a venda e apanhar de todo mundo até acertar o nome do outro. Quando batiam em Jesus, eu e você sabemos que ele sabia quem batia nele. Mas ele, para cumprir a escritura, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Chegaram para ele e diziam: profetiza, quem te bateu? Ele sabia, mas ele não falava, porque aquele lugar era dele. Ele era o sacrifício pelo pecado. Ele tinha que vestir o púrpura e se cumpriu. Para quê? Porque púrpura fala de reino. Significa dizer, a Bíblia diz aos Colossenses que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você está debaixo do reino dele. Você não está mais no império das trevas. Agora tu pertence ao reino do Messias. Quarta cor, o branco, vou passar rápido. O branco está falando de vida eterna e de ressurreição. A Bíblia diz em Apocalipse que nós andaremos com eles vestido de branco. Branco está falando de eternidade, de vida após a morte. Por conta disso que o judeu tinha o hábito de ser sepultado vestindo branco. A Bíblia diz em João capítulo 20 que Jesus foi vestido de branco, enrolado com lençol e colocado na sepultura. Agora segura essa. Quando Maria Madalena e Marta foram até a sepultura, elas encontraram os lençóis e o lenço, o sudário que cobria o rosto de Jesus estava enrolado, estava dobradinho num lugar à parte.
e havia 2 anjos que chegaram para ela. Um dos evangelistas vai dizer que era 2, um dos evangelhos vai dizer que era 2. 2 varões disseram para elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Sabe por que apareceu 2? Porque na tampa do propiciatório não vai dar para entrar. Hoje, lá na tampa do propiciatório, na arca, haviam 2 querubins com rosto de criança que olhavam para dentro da arca. Aqueles 2 varões na sepultura representavam os 2 anjos que estavam olhando para o Cristo sendo ressurreto. Eles estavam dizendo: isso aqui era a tampa da arca, mas ela já levantou. A arca se abriu, ele ressuscitou. Eu sei que tem gente que vai dizer que carece de fontes. Sempre tem um espertinho. Mas há na literatura, através de um erudito chamado Shahar, que escreveu que havia uma tradição judaica de que quando um homem pegasse o lenço, limpasse a boca e jogasse de qualquer jeito sobre a mesa e levantasse, o seu criado percebia que podia tirar os objetos da mesa, porque o seu senhor não mais voltaria. Todavia, se o senhor ao lado da mesa limpava a sua boca e pegava o lenço e enrolava e deixava do lado dos talheres e levantava, ele nem precisava avisar nada. O criado olhava e dizia: eu não vou tirar os pratos, porque o meu senhor, ele foi, mas ele vai voltar. Ei, João capítulo 20, a Bíblia diz que o lenço, o sudário que estava sobre o rosto dele, estava enrolado. Ele estava dizendo: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar a minha igreja. Dez camadas coloridas e querubins. Não vou entrar no mérito de estudar aqui sobre os querubins, mas percebeu que na tapeçaria de fora não tem querubim, só na de dentro? Porque Deus está dando um recado. Querubim é a maior hierarquia dos anjos de Deus, guardiões do trono, seres com 4 rostos: rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Eles têm 4 asas e debaixo das asas mãos como de homem. Eles têm planta como um pé de bezerro e andam sobre rodas giradouras. Estes seres estavam desenhados por Aholiabe na tapeçaria. E Deus está dizendo: só tem querubim desenhado da parte de dentro, mas não tem na tapeçaria de fora. Deus está dizendo: o céu não vai se manifestar lá fora, mas ele só se manifesta dentro do santo lugar. Por que rosto de homem? Porque Deus está prevendo que o lugar do homem não é lá fora, mas é dentro do santuário. Porque rosto de leão? Porque leão fala de domínio na selva. Deus está dizendo: quem está dentro domina, quem está fora está lascado. Eu tenho uma palavra para você: o Satanás não vai dominar sobre a tua filha, sobre teu filho, sobre a tua casa, porque você está debaixo da autoridade de Deus. Porque rosto de boi? Porque boi fala de força e de obediência e serviço. Antes que houvesse tratores, quem puxava arado era boi.
Era o boi que fazia o serviço. E se o boi soubesse a força que ele tem, ele não deixava o lavrador dominar sobre ele. Mas o boi está dizendo: eu estou aqui é para servir. Deus está dizendo: quem está dentro da minha casa não tem que ditar regra, empinar nariz e criar os seus próprios estatutos e regras. Quem está dentro desta casa tem que obedecer a minha palavra. Porque é rosto de águia. Eu sei que você já sabe disso, mas cabe aqui ressaltar. A águia é um animal interessante. 70 anos ela precisa passar por um renovo ou morre. Ela voa até a penha de uma rocha, bate com o bico na pedra até quebrar o bico, até nascer um bico novo. Ela espera nascer o bico novo. Com o bico novo arranca as penas velhas, espera as penas velhas novas crescerem, e depois ela vai dar o seu voo para uma renovação. E ela viverá mais tantos anos voando nos ares. Deus está dizendo que quem está dentro da casa dele precisa passar por um renovo. Tem gente que olha para a gente com aquele olhar de super crente, porque eu tenho 30 anos de crente nessa igreja, porque meu vovô que ajudou a botar os alicerces. O camarada te olha de cima para baixo te dando carteiraço. Eu respeito essa gente, só que tem um detalhe: já não sente mais Deus, já não fala mais em língua, já não mais evangeliza, bota defeito em tudo. Esta noite está doendo, mas eu vou falar. Nós precisamos passar por um renovo. Só quem vai para levanta a mão, quebra o bico. Xarebia subia sérgia, labra suba da candarai. Ei, olhe para cá. Tá cheio de machão lá nas redes sociais. Vira macho atrás de um computador, digita nos comentários o que dá na telha dele, mas não tem hombridade o suficiente para sentar aí e dar glória a Deus. Atrás, dentro de um quarto com o celular na mão, é todo macho. Ele não passou por um renovo. O bico dele está velho, as asas estão velhas, mas tem um povo aqui que quebrou o bico. Só quem está de bico novo, bico de adorador da glória, bico de adorador não critica, não murmura, bico de adorador evangeliza. Ei, cutuca a pessoa do teu lado, pergunta para ela: já quebrou o bico? Ei, não, pergunta para ela se tem bico novo. Eita, me disseram que a turma do Glória a Deus se inscreveu. Cadê a turma do Aleluia? Quem tá de bico novo? Alguém precisa me lembrar que estamos em uma EBO. Depois das 10 camadas. E por que 10? Porque eram 10 os mandamentos. Tem que estar debaixo da palavra. Lá fora funciona tudo de qualquer jeito, mas aqui dentro são 10 camadas de tapeçaria colorida que representam as promessas da palavra. Depois das 10, 11 camadas de pele de cabra. Por que 11? Estamos lidando com Deus que é matemático, que é lógico, que é detalhista e que é perfeccionista. Por que 11? Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. Quantos foram fiéis? Um saltou fora, um traiu. Sabe o que
Deus está dizendo: aqui dentro da minha casa não há lugar para traíra. Ei, segura aí que agora a caixa de ferramenta abriu aqui. Não há lugar para traidor na minha casa. Quem não é fiel não aguenta. Quem não é obediente não aguenta. Judas não aguentou. E por que saíram, pastor? Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se eram dos nossos, eles teriam ficado. Hoje em dia o negócio está assim. O camarada abre uma garagem ali na esquina, ele coloca uma placa de uma igreja: Puleiro dos Anjos. Bota fogo no capeta. E ele começa a dar uns pulos, uns kung fu ali, dá umas profetadas, umas visagens, uns revelamentos, e ele leva uma meia dúzia de gente que não tem fidelidade com a palavra. E o Judas vai atrás. Ele trai o pastor, ele trai o ministério, ele trai a sua ordenação e vai atrás. Mas o pecador não permanece na congregação do justo. Só fica quem tem obediência, só fica quem tem temor. Ei, o Judas está lá fora, mas aonde estão os adoradores? Tem adorador aí? Levanta a mão. Pastor Vicente, o Judas não aguenta o processo. Ele não aguenta a mecânica da obra. Se tiver algum Judas aí, ele não vai dormir de noite. Mas eu sei que tem adorador no santuário. Por que cabra? Não pode ser camelo, jumento, cavalo. Por que cabra? É porque a cabra é um animal completo. Estive em Israel 2 vezes, irei a terceira em outubro. Se Deus permitir, você pode ir conosco numa caravana de estudos bíblicos. Maiores informações nas minhas redes sociais. Lá no Monte Sinai só tem cabra e camelo, porque são 2 animais que suportam o deserto do Sinai. E por que a cabra? Porque a cabra, o beduíno do deserto, até hoje, eles vivem daquela forma primitiva lá. Eles tiram o couro da cabra, o leite da cabra para alimentar seus filhos, e a carne da cabra é gostosa. Agora veja bem, o que Deus está dizendo, que a cabra é um animal de provisão. Tu tem uma cabra em casa, tu tem um rebanho de cabras, está garantido o leite, está garantido a sandália, a bolsa, o casaco, e está garantido o alimento. Deus está dizendo: coloca 11 camadas de pele de cabra sobre o tabernáculo, porque aqueles que vão estar debaixo desta lona, desta tapeçaria, estarão debaixo da minha provisão, do meu cuidado e do meu amparo. Eu quero profetizar que Deus vai cuidar do teu boleto, Deus vai cuidar da faculdade de teus filhos, Deus vai cuidar da prestação da tua casa, Deus vai cuidar da tua conta de luz, Deus vai cuidar dos teus projetos, porque você não está na mesa do bar, você está dentro do santuário. Depois das 11 camadas de pele de cabra, uma camada de pele de carneiro, ou seja, com a lã, né, junto também, tingida de vermelho. Então havia um tingimento. Significaria que o sangue era a cor vermelha, mas significava
do tingimento da lã do cordeiro fez-me lembrar Êxodo 12, quando Deus disse para Moisés: à meia-noite o destruidor vai passar pelo Egito, mas a casa do hebreu que tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, o destruidor vai pular. No hebraico, da palavra pular é a palavra Pessah, que quer dizer Páscoa. Ele vai pular por cima da casa, ele não vai conseguir entrar nela. A Páscoa bíblica é erva amarga, é cordeiro e é sangue. A Páscoa do mundo é chocolate e coelho. Eu gosto dos dois, eu gosto mais do chocolate, mas esta é a Páscoa do mundo. Mas a Páscoa do crente é ervas amargas, lembrar de um passado amargo, é o cordeiro assado no fogo e é o sangue dele sobre o umbral da tua casa. Sabe por que o destruidor não consegue entrar na casa? Aonde tem o sangue do cordeiro, aquela camada de pele de carneiro tingida de vermelho, Deus está dizendo, e olha que foi Deus que falou: olha, Satanás, ele é príncipe deste mundo, ele é Deus em letra minúscula deste século. Tu olha para tudo isso, tu acha que Jesus até encheu a moral. Jesus foi dizendo, até o Satanás bateu no peito, pegou Jesus e disse: se tu me prostrar, tudo isto eu te darei. Jesus não falou nada, Jesus não disse que não é teu não, porque Jesus sabe que o mundo ali fora jaz no maligno. Agora só tem uma coisa, capeta: tu pode matar, roubar e destruir lá fora, mas aqui dentro não. Quem botar o pé nesta casa está debaixo do sangue do cordeiro. Ei, levanta a mão para adorar. Capeta, nem capetinha, nem capetão vai mexer com teus filhos. Se o diabo for inteligente, esta noite ele vai sair pelo chaminé da tua lareira, pelo chaminé da casa. Ele vai sair pela porta dos fundos, porque ele não suporta o sangue. Quem está debaixo dos... Agora veio uma camada de pele de texuco. A palavra texuco, algumas bíblias trazem texuco, outras bíblias trazem animais marinhos. O original é tarraxe. É tema de discussão entre os estudiosos o que de fato era tarraxe. Há duas opiniões que dividem rabinos, que divide estudiosos cristãos, se bem que os cristãos não se metem muito nessas coisas. A primeira opção é que tarraxe foi um animal criado por Deus para esse fim, depois Deus permitiu que ele fosse destruído. Opção A. Opção B, que é a mais provável, e eu acredito na B, é que o tarraxe, que foi traduzido por animal marinho, ou que foi traduzido por texuco em algumas versões, seria o golfinho. Estive em 2018 no deserto do Sinai, subimos o Sinai, e bem ali pertinho da onde esteve o tabernáculo, no Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, se hospedamos num hotel à beira do Mar Vermelho. E ali eu pude ver o que há de fartura no Mar Vermelho. Dentre as coisas que há, são golfinhos. Até hoje tem golfinhos em abundância naquele mar, reforçando a teoria que o tarraxe da Bíblia é de fato os golfinhos. Agora a pergunta que não quer calar: por que Deus escolheu golfinhos? Os hebreus, os levitas tinham que ir lá no mar, catar os golfinhos, arrancar a pele para construir a última camada de tapeçaria do tabernáculo, esperar secar a pele, todo aquele processo. Por que o golfinho? Estudando
a zoologia, a ciência que estuda características dos animais. Descobrimos algumas características do golfinho. Primeira delas, o golfinho é um animal terapêutico e brincalhão, e faz proezas. Eles saltam nas águas, dão as suas piruetas, as suas manobras, e eles vêm até a beira, até o leito, até o barranco, até o limiar, para brincar com as crianças. Lá você vê no Oriente Médio pais levando seus filhos com alguma especialidade, com algum tipo de deficiência, para se entreterem olhando e brincando com os golfinhos. Porque a ciência do Oriente Médio sabe que os golfinhos são animais terapêuticos, fazem bem para as crianças se alegram. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou botar uma camada de pele de golfinho sobre o tabernáculo, porque o camarada pode até entrar triste, mas ele vai voltar para casa com seu fardo leve. Deus vai retirar toda a tristeza e toda a angústia, e a alegria e a cura para as tuas emoções estão dentro desta casa. Por que pele de golfinho? Porque a pele do golfinho, o mesmo golfinho que habita no Oriente Médio, 40 graus, 45 graus de calor no Oriente Médio, lugar seco, sem umidade, você não soa, porque a atmosfera do ambiente rouba o suor da tua pele. Você está debaixo de 45 graus e a tua camiseta está seca. Porque quando os poros querem se abrir para liberar água do teu corpo, a atmosfera seca, não tem nada de umidade, ela rouba. Por isso a camisa é seca, é quente. Agora veja bem, o mesmo golfinho que habita as águas quentes do Mar Vermelho é o mesmo golfinho que habita as águas geladas da Antártida. 50 graus abaixo de zero, o mesmo golfinho está lá. A ciência foi estudar, e a ciência descobriu que a pele dele é térmica. Ele conserva o calor de 36 graus no seu corpo, e aquele gelo lá de fora, de 50 graus negativo, não penetram, não atravessam a sua pele, porque o golfinho está dizendo: eu nasci para viver quente, e o frio lá de fora não vai influenciar a minha vida de calor. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: esta igreja nasceu no fogo, cresceu no fogo, vai subir no fogo. Estamos vivendo, olha só, estamos vivendo a época do calvinismo infiltrando-se nas nossas igrejas, o cessacionismo infiltrando-se às nossas igrejas. Estão pregando contra as línguas estranhas, estão pregando contra o livre-arbítrio, dizendo que tu não tem livre-arbítrio, que Deus destinou um para o inferno e outro para a salvação. Estão pregando hoje as church, igrejas escuras, pretas, luz de neon, sem a presença de Deus. Estão ridicularizando, banalizando o evangelho, mas nós acreditamos que ainda existe poder, ainda existe avivamento, ainda existe crente raiz, ainda existe gente comprometida com a palavra. Lebrasto de canto sei. Levanta a mão aí quem ainda está na graça. Não deixa o frio lá de fora entrar na sua vida. Sacode a pessoa do teu lado e diga para ela: eu ainda tenho fogo aqui, ainda tem avivamento aqui, ainda tem poder de Deus na casa.
pastor Diogo, tu não vai pregar nessas igrejas desse jeito. Quem diz que eu quero? Por que o golfinho? Encerro. Nas praias do Rio Grande do Sul, a brigada militar lá, o corpo de bombeiros, faz a Operação Golfinho. Já ouviram falar? Que é o salva-vidas, os guarda-vidas. Operação Golfinho. Por que golfinho? Porque eles descobriram, eu digo a ciência, ela observou a vida dos golfinhos. E o golfinho, quando gera vidas, os seus filhotes geram dentro d'água, claro. Mas o golfinho pode respirar dentro e respirar fora da água. Quando ele gera seus filhotes, a mamãe golfinho, ela dá cabeçada no filhote para levantar ele da água, sair para fora da superfície para abrir os brônquios para o filhote respirar. E desta maneira ela está salvando a vida do filhote, porque ele precisa se acostumar com o oxigênio de fora também. Agora olha só, a ciência já descobriu e observações foram feitas de pessoas que caíram em água e começaram a se afogar, e de repente serem salvas por um grupo de golfinhos que começa a dar cabeçada e levantar a pessoa. Se você procurar na internet, você vai achar publicações de pessoas que foram salvas de afogamento porque foram se afogar numa região habitada por golfinho. E quem cai em zona de golfinhos, os golfinhos estão dizendo: aqui tu não afunda, aqui nós te levantamos e te salvamos. Por conta disso, pastor Vicente, que a Operação Salva-Vidas é chamada, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, de Operação Golfinho. Por quê? Porque o golfinho, ele salva alguém que está se afogando. Sabe por que que Deus colocou pele de golfinho na tapeçaria do tabernáculo? Porque Deus está dizendo: se tu entrou aqui quase morrendo, se você entrou aqui quase afundando, aqui tu vai ser levantado, aqui tu vai ser erguido, aqui tu não afunda, aqui você só sobe. Quem crê nisso, fica de pé, eu quero orar por você. Rabrasto de canto séria, rabaço de canto sou de raiadária. Levante a sua mão. Labraçura mandagaçai. Hoje, debaixo desta tapeçaria, você que estava afundando na depressão, afundando nas dívidas, teu casamento estava afundando, tua empresa afundando, mas não vai. Você vai ser levantado, teu ânimo vai ser levantado. Joga a tua mão para o céu, receba. Labresto da calaçúria. Paizinho do céu, aonde tu achar alguém aqui que esteja afundando, levanta, levanta, salva ele, Pai, socorre esta vida, em nome de Jesus. Só quem é lavado pelo sangue, abre a boca e comece a dar glória. O frio lá de fora não vai entrar aqui dentro. Aqui dentro tem cura. A cor azul é cura, o carmesim é salvação, a pele de cabra é provisão. Levesto da calabaçória. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Shabadagassura, remandacalaxória. Receba um renovo, receba um renovo, receba poder agora. Adacadachorabacanta. Vai, crente, vai adorando. Quebra o bico esta noite. Só quem tem rosto de leão, só quem tem rosto de boi,
Abre a boca para dar glória. Shabadagassurabacanta. Receba batismo de fogo. Receba dom de línguas estranhas agora. Se você não sentir Deus aqui dentro, eu não sei onde é que tu vai sentir. Shababacaço, rabraço, briaço, decanta. Cadê o cinzeiro? Cadê o cinzeiro? Cadê a unção? Cadê tua história? Ei, 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 ei. Rasga a tua alma e começa a adorar. Xaribiaçu defância, Nagassura bacanta. Enquanto os irmãos começam a cantar, se dá para pegar, pega na mão da tua esposa, do teu amigo, do vizinho de banco, só se dá. Começa a orar, começa a orar. É fogo, é Pentecoste. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ei, 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 ei. Receba lá na galeria. Sinta a Shekhinah de Deus.